7 minutos que fazem pensar 2 vezes quem te ignorar. O maior erro que você comete quando alguém te ignora não é implorar por atenção, mandar aquela mensagem sarcástica para tentar ferir o ego do outro ou ficar relendo a conversa para entender onde errou. O erro fatal, o erro que destrói o seu potencial, é acreditar que você ainda está na mesma sala que essa pessoa. Você está perdendo seu tempo tentando decifrar o silêncio de alguém que já decidiu que o seu valor é nulo no momento atual. Acorda para a realidade agora. O vácuo não é um acidente técnico, não é falta de tempo, não é correria do dia a dia. O vácuo é uma ferramenta de poder psicológico, é um teste de estresse desenhado para medir a sua fragilidade emocional. Eles estão lá, do outro lado da tela ou da cidade, assistindo você se desintegrar mentalmente enquanto espera por uma resposta que não vem. Eles querem ver se você vai quebrar sob a pressão da indiferença. Eles querem saber se a sua paz de espírito depende da validação que eles decidem ou não entregar. No momento em que você se sente diminuído pelo silêncio alheio, você entrega as chaves da sua fortaleza mental para um sequestrador. Você se torna um refém emocional voluntário, mas aqui está o que eles não esperam de você. Você não vai quebrar, você não vai cobrar satisfação, você não vai sequer notar que o espaço vazio existe. Nos próximos minutos, eu não vou te ensinar a ser notado por quem não te merece. Isso é coisa de quem mendiga afeto, coisa de quem não tem onde cair morto emocionalmente. Eu vou te ensinar a se tornar tão valioso, tão focado e tão perigosamente disciplinado que a sua ausência será sentida como uma perda financeira e existencial irreparável para qualquer um que ouse se afastar. Vamos parar de falar de sentimentos feridos e começar a falar de soberania pessoal. A partir de agora, o silêncio deles não é uma ofensa pessoal contra você. O silêncio deles é o sinal verde para o seu crescimento mais agressivo e brutal. Você vai usar essa rejeição como combustível de alta octanagem para o seu próprio motor de conquista. Eles acham que estão te deixando no escuro, mas é no escuro que o verdadeiro monstro treina. É no isolamento absoluto que a força de elite é forjada e temperada pelo fogo da vontade. Você vai recalibrar cada fibra da sua identidade para que, quando eles finalmente olharem para trás, não consigam nem reconhecer a pessoa que um dia ignoraram. O jogo mudou completamente de mãos. O poder de ignição agora está com você. Você está pronto para entender que ser ignorado é a maior oportunidade de vitória que você já recebeu na vida? Então, presta atenção, porque o tempo de lamentar acabou e o tempo de dominar começou agora. Imagine que sua vida é um prédio de 100 andares e você estava permitindo que alguém que nem sequer entrou no saguão controlasse o elevador. Isso acaba hoje. A psicologia da atenção humana é cruel com os disponíveis e generosa com os escassos. Quando você reage ao desprezo, você confirma para a outra pessoa que o ranking de importância dela estava correto. Você confirma que ela está acima e você está abaixo. Mas quando você internaliza a disciplina do silêncio produtivo, você inverte a hierarquia sem dizer uma única palavra. O silêncio é a linguagem dos reis e a tortura dos tolos. Enquanto eles esperam o seu surto, a sua mensagem de carência ou o seu sinal de vida, você estará ocupado construindo um império mental. Cada segundo que você gasta pensando no porquê de não ter sido respondido é um segundo que você tira da sua própria construção. É um tijolo que você deixa de assentar na sua muralha de autoconfiança. Você precisa entender que o mundo não te dá o que você quer, o mundo te dá o que você tolera. Se você tolera ser ignorado e continua lá, parado, esperando, você está dizendo ao universo que o seu tempo não vale nada. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço.
E nesse espaço reside a nossa liberdade. O estímulo deles foi o silêncio. A sua resposta antiga era a ansiedade. A sua nova resposta será o foco cego no seu desenvolvimento. Não existe vingança melhor do que um sucesso massivo e uma indiferença genuína. Não é fingir que não se importa. É realmente não se importar porque você tem coisas mais importantes para fazer, montanhas maiores para escalar e pesos maiores para levantar. A sua mente deve se tornar uma fortaleza onde apenas o que você permite entra. O desprezo alheio é apenas ruído de fundo, como o vento batendo em uma rocha. A rocha não se move. A rocha não pergunta por que o vento está soprando. Ela apenas permanece lá, imutável e soberana. Você vai aprender a olhar para o vácuo e ver um espaço livre para preencher com conhecimento, com treino e com força. Se eles fecharam a porta, pare de bater nela. Comece a construir o seu próprio castelo. A verdade é que as pessoas só ignoram aquilo que elas acreditam que já possuem ou que não tem valor comercial para o ego delas. Elas acham que possuem você. Elas acham que você é uma garantia. Elas acham que você é um plano de reserva. Quando você desaparece no seu próprio crescimento, você quebra essa percepção. Você se torna um mistério. E o mistério é o que gera atração e respeito. Mas você não fará isso por eles. Você fará isso por você, porque você cansou de ser o coadjuvante na história de alguém que nem sequer te coloca no elenco principal. De agora em diante, a sua atenção é o recurso mais caro do mundo. Quem quiser uma fatia dela, terá que pagar com respeito, com tempo e com lealdade. Se não tiverem esse pagamento, eles não terão nem o seu rastro. A partir deste momento, você é um projeto em construção fechado para visitas. Você vai entrar em um estado de fluxo tão profundo que os meses passarão e você nem lembrará do nome de quem tentou te diminuir. A dor de ser ignorado é apenas o seu ego morrendo para que o seu espírito de luta possa nascer. Deixe o ego morrer. Ele era fraco. Ele precisava de curtidas, de respostas rápidas e de tapinhas nas costas. O que vai sobrar é um homem ou uma mulher de aço, temperado pela frieza de quem sabe exatamente para onde está indo. O caminho da excelência é solitário por natureza. Se eles saíram do seu caminho agora, agradeça por terem facilitado o seu progresso. Menos peso para carregar na subida, menos distração na hora do tiro de precisão. O vácuo deles é a sua liberdade. A indiferença deles é a sua carta de alforria. Use-a com sabedoria, use-a com fúria. Use-a para se tornar alguém que ninguém em sã consciência ousaria ignorar novamente. E quando eles voltarem, porque eles sempre voltam quando percebem que perderam o controle sobre você, eles encontrarão uma porta de ferro e um estranho do outro lado que não tem mais tempo para mediocridades. O tempo de brincar de ser aceito acabou. Agora é a hora de ser respeitado. E o respeito, meu amigo, é conquistado no suor da disciplina, não nas lágrimas da carência. Levante essa cabeça, limpe essa mente e prepare-se para o primeiro passo da sua transformação total. Não olhe para o celular. Olhe para o espelho e veja a única pessoa cuja opinião realmente importa para o seu futuro. Tudo o que você precisa já está aí dentro, enterrado sob camadas de insegurança que vamos remover agora. Vamos escavar essa força. Vamos polir esse talento. Vamos transformar esse desprezo em uma lenda de superação que você contará no topo da montanha. O silêncio deles foi o melhor presente que poderiam te dar, porque ele te forçou a olhar para dentro. E o que você vai encontrar lá dentro será tão poderoso que o mundo inteiro terá que parar para prestar atenção. Mas para isso, você precisa de um plano, você precisa de uma estrutura, você precisa de tópicos que ninguém mais aborda, porque a maioria prefere ficar chorando no sofá. Você não é
a maioria. Você é o diferencial. Você é quem decide quando a conversa acaba e quando a transformação começa. Este é o marco zero da sua nova vida. Esqueça quem te ignorou. Lembre-se apenas de quem você está prestes a se tornar. O processo será doloroso, será difícil e exigirá que você mate versões antigas de si mesmo todos os dias. Mas o resultado será uma armadura que nada poderá penetrar. Você está pronto para vestir essa armadura? Está pronto para deixar de ser a vítima do vácuo e se tornar o mestre do seu próprio destino? A jornada começa com o primeiro não que você disser para a sua própria carência. E termina com o mundo inteiro sabendo que você é alguém que define os próprios termos. O silêncio agora é seu. Use-o como um mestre usa sua espada, com precisão, com calma e com uma força devastadora quando necessário. A partir daqui, não existe volta. Existe apenas o avanço constante em direção à sua melhor versão. Se eles te ignorarem agora, eles estarão fazendo um favor ao universo, limpando o lixo do seu caminho para que você possa correr sem obstáculos. Prepare-se. O primeiro tópico vai abrir os seus olhos para uma realidade que você nunca quis enxergar, mas que é a única que pode te libertar de verdade. O paradoxo da disponibilidade infinita. O que eu vou te dizer agora é o que separa definitivamente os amadores dos profissionais da vida real. E se você não entender isso profundamente, vai continuar sendo um satélite insignificante orbitando o ego inflado dos outros. Existe um fenômeno que eu chamo de paradoxo da disponibilidade infinita, e ele é o câncer da sua autovalorização. Entenda uma coisa de uma vez por todas, e grave isso no seu córtex pré-frontal. No mercado brutal das relações humanas, o valor nunca é determinado pela utilidade ou pela bondade, mas sim pela escassez absoluta. Se você está sempre lá, se você responde em segundos, se você se faz presente no exato momento em que a outra pessoa estala os dedos, você não é visto como alguém leal, confiável ou dedicado. Você é visto como alguém barato. Você se tornou uma commodity emocional, algo que a pessoa sabe que pode encontrar em qualquer esquina da própria conveniência, sem esforço, sem custo e sem risco de perda. James Clear e outros mestres da formação de hábitos falam exaustivamente sobre como nossos sistemas determinam nossos resultados. Se o seu sistema atual é de prontidão total e vigilância constante para quem te despreza, o seu único resultado possível será a invisibilidade e o descarte. A psicologia comportamental mais básica explica que o cérebro humano é programado por milênios de evolução para ignorar estímulos que são constantes, garantidos e previsíveis. Nós não notamos conscientemente o oxigênio até que ele nos falte nos pulmões. Nós não notamos a firmeza do chão sob nossos pés até que ele comece a tremer em um terremoto. Ao ser excessivamente disponível, ao estar sempre ao alcance de um clique, você se tornou o oxigênio e o chão daquela pessoa. Algo tão garantido, tão onipresente, que ela nem precisa mais processar a sua existência como um indivíduo independente. Ela te ignora porque ela tem a certeza absoluta, uma segurança arrogante, de que quando ela decidir voltar por tédio ou necessidade, você estará exatamente no mesmo lugar, com a mesma cara de carência, com a mesma submissão silenciosa, esperando ansiosamente por uma migalha de atenção. Isso é uma ofensa direta e violenta à sua própria existência e ao tempo que Deus ou o universo te deu nesta terra. O paradoxo da disponibilidade infinita dita uma regra cruel. Quanto mais você tenta preencher desesperadamente o espaço deixado por alguém que se afastou, mais essa pessoa sente a necessidade instintiva de se afastar ainda mais para recuperar o próprio fôlego e autonomia.
Você está sufocando o interesse dela com a sua presença desesperada e a sua energia de perseguição. A solução não é mandar mais uma mensagem, não é postar uma indireta e não é pedir explicações. A solução é a retirada total de tropas. Você precisa se tornar um fantasma produtivo, uma lenda urbana na vida dessa pessoa. Pare de reagir ao silêncio com palavras. Palavras são as ferramentas dos fracos quando eles perdem o controle. Palavras são baratas, são fáceis de ignorar, são deletáveis com um deslize de dedo e cheiram a desespero de longe. Você vai reagir com o que eu chamo de upgrade de identidade silencioso e agressivo. No exato milésimo de segundo em que o vácuo acontecer, você vai fechar a aba daquela conversa e, simbolicamente, vai fechar a porta daquela dependência. Você vai abrir a aba da sua vida que está negligenciada, empoeirada e implorando por socorro. Se alguém te ignorou, a sua resposta imediata, automática e obrigatória deve ser um investimento massivo em si mesmo que não tem absolutamente nada a ver com aquela pessoa ou com o que ela pensa de você. Esse é o momento de aplicar a técnica de realocação de capital emocional. Vá para a academia agora e levante um peso que você nunca ousou levantar. Sinta o ferro rasgar suas fibras e entenda que aquela dor física é muito mais real e produtiva do que a dor do ego ferido. Pegue aquele livro técnico denso, aquele curso que você comprou e nunca abriu, e devore cada linha até que sua mente doa de tanto processar conhecimento novo. Comece aquele projeto paralelo que você jurou que faria quando tivesse tempo. Bem, parabéns. A pessoa que te ignorou acabou de te dar o presente do tempo de volta. Use-o com fúria. A ciência por trás dessa mudança de comportamento é fascinante e libertadora. Quando você retira conscientemente sua energia de uma fonte de frustração, a pessoa que te ignora, e a canaliza para um objetivo concreto de autodesenvolvimento, você altera radicalmente a sua própria neuroquímica. Você para de mendigar a dopamina barata e volátil da notificação do celular, aquela que te deixa viciado e ansioso, e começa a produzir a dopamina de conquista, a testosterona da superação e a endorfina do esforço real. Esse coquetel químico te torna mais estável, mais focado e, consequentemente, muito mais perigoso. E aqui vem a virada de chave que ninguém te conta. Quando a pessoa que te ignorou eventualmente olhar para trás, e a psicologia prova que eles sempre olham, seja por curiosidade, por ego ou por dúvida, eles não vão encontrar aquele indivíduo estagnado e previsível que estava sentado no banco de reservas esperando por eles. Eles vão encontrar um estranho, alguém que mudou de patamar físico, intelectual e financeiro. Alguém que exala uma aura de ocupação real, de propósito inabalável e de soberania. A escassez de resposta da sua parte cria um vácuo de informação ensurdecedor na cabeça do outro. O silêncio que antes te torturava, agora passa a torturá-los. Eles começam a se questionar em um loop infinito. Por que ele não insistiu? O que aconteceu para ele parar de se importar? O que ele está construindo que o deixou tão ocupado a ponto de eu não ser mais o centro das atenções dele? Com quem ele está falando agora? Essa dúvida semeia a semente da perda. E o ser humano, por natureza, odeia perder o que acredita que já possuiu. Mas entenda o segredo aqui. Você não está fazendo isso para jogar um jogo de sedução barato. Você não é um manipulador de quinta categoria. Você está fazendo isso porque finalmente compreendeu que o seu tempo é a sua moeda mais valiosa, o seu único recurso não renovável, e você se recusa terminantemente a investi-lo em um ativo que está em queda livre e que não paga dividendos de respeito. Napoleon Hill dizia com maestria que cada adversidade, cada fracasso e cada decepção trazem consigo a semente de um benefício equivalente ou maior.
A semente que esse desprezo plantou no seu jardim é a oportunidade de ouro de você se tornar escasso por escolha deliberada e não por mera circunstância do destino. Ser escasso é ser premium. Ser disponível demais é ser descartável. A partir de hoje, a sua política interna deve ser de tolerância zero com a sua própria disponibilidade excessiva para quem não retribui. Se você não é tratado como uma prioridade absoluta, você não aceita ser uma opção conveniente. Você escolhe ser uma ausência absoluta. Torne-se difícil de encontrar, porque você está enterrado no trabalho que vai construir o seu futuro. Torne-se impossível de contatar porque o seu foco está blindado por uma muralha de disciplina contra distrações medíocres e pessoas mornas. O mundo só respeita quem se respeita o suficiente para levantar e ir embora da mesa onde o respeito e a admiração não estão sendo servidos no prato principal. Não se trata de ser arrogante, prepotente ou de nariz em pé. Trata-se de ser profundamente consciente do seu próprio preço e da sua própria dignidade. Se você se trata como um tapete, não reclame quando as pessoas limparem os pés em você. Se você se trata como um tesouro guardado em um cofre de alta segurança, as pessoas entenderão que para ter acesso a você, precisarão apresentar as credenciais corretas. Você precisa entender, de uma vez por todas, que a sua vida deve ser gerida como uma empresa de alta performance, uma corporação de elite, onde os recursos são escassos e os objetivos são audaciosos. Você investiria o capital da sua empresa em uma parceria que te ignora, que não responde aos seus e-mails e que não demonstra interesse no crescimento mútuo? Claro que não. Você cortaria os laços e buscaria investimentos melhores no primeiro sinal de desrespeito. Então, por que diabos você continua investindo o seu capital emocional, que é muito mais difícil de recuperar do que dinheiro, no vácuo de alguém que não te vê? Recupere esse investimento agora mesmo. Feche essa torneira de energia que está vazando e alimentando o ego alheio, enquanto seca a sua própria alma. O paradoxo da disponibilidade infinita só chega ao fim quando você decide, com um murro na mesa da sua consciência, que a sua presença é um privilégio raro que precisa ser conquistado e mantido através de ações, e não de palavras vazias. Se eles querem o seu tempo, que provem que são dignos de ocupar um espaço na agenda de alguém que está destinado à grandeza. Caso contrário, que eles fiquem com o silêncio absoluto que eles mesmos escolheram iniciar. Você tem uma montanha íngreme e magnífica para escalar, e acredite no que eu te digo. Lá no topo, a vista é infinitamente melhor, o ar é mais puro e a companhia é muito mais selecionada. Não há espaço para o peso morto de quem não soube te valorizar quando você ainda estava na base da montanha. A sua nova métrica de sucesso pessoal não será mais medida por quantas notificações aparecem na sua tela bloqueada ou por quem visualizou seus stories. Sua métrica agora é: quantas horas de trabalho profundo e ininterrupto você entregou para o seu sonho hoje? Quantos quilos você colocou a mais na barra? Quantas páginas de sabedoria você absorveu? O foco mudou de quem gosta de mim para quem eu estou me tornando no processo brutal de não precisar da aprovação de absolutamente ninguém. Esse é o nível de liberdade existencial que assusta os fracos, que incomoda os medíocres e que atrai magneticamente os fortes e os vencedores. Prepare-se, porque quando você decide parar de ser infinito e garantido para os outros, você finalmente começa a descobrir que pode ser imenso e inabalável para si mesmo. E essa imensidão interna, meu amigo, é o que vai fazer com que qualquer um que tenha cometido o erro estratégico de te ignorar sinta o peso esmagador do arrependimento. O jogo agora é de nível mundial. E você acabou de ser convocado para a liga dos que dominam a própria realidade. Não olhe para trás, não vacile e não atenda o telefone.
se o chamado for para voltar à mediocridade que você acabou de abandonar. O seu valor agora é inegociável e a sua disponibilidade é um prêmio para poucos. A técnica Goggins, o aluguel na mente do outro. Se você quer entender como o silêncio se transforma em uma arma de destruição em massa contra o ego de quem te desprezou, você precisa dominar o que David Goggins chama de alugar um espaço na mente do oponente. Entenda a dinâmica brutal aqui. Quando alguém decide te ignorar, essa pessoa não está apenas deixando de responder. Ela está construindo uma narrativa interna onde ela é o prêmio valioso e você é o perseguidor patético. Ela espera, com uma arrogância silenciosa e quase sádica, que você fique estagnado no mesmo lugar, orbitando o perfil dela como um satélite sem combustível, checando a última visualização a cada 5 minutos e sofrendo em um estado de paralisia emocional profunda. Eles contam com a sua fraqueza, eles contam com a sua estagnação. Eles se sentem poderosos porque acreditam que o humor do seu dia depende do brilho da tela do seu celular. O que eles jamais esperam, o que eles não conseguem processar, é que o vácuo deles seja o gatilho exato para a sua metamorfose mais violenta e produtiva. É aqui que entra a mudança de frequência radical. Enquanto o mundo medíocre espera que você use seu smartphone para chorar, mandar mensagens de texto quilométricas ou implorar por uma explicação que você já conhece, você vai usar cada fibra do seu ser como uma ferramenta de guerra para monitorar apenas o seu próprio progresso. Você vai trocar a luz azul da rede social, que drena sua energia, pelo ferro frio e pesado da academia ou pelo brilho cansativo de um livro de alta complexidade técnica. O segredo da soberania absoluta é o sucesso silencioso. O sucesso silencioso não tem nada a ver com postar fotos para provar algo para os outros. É sobre acumular vitórias invisíveis e brutais que alteram a sua densidade como ser humano. Quando você decide estudar um tema denso, treinar até a exaustão física total ou focar obsessivamente na sua carreira no exato momento em que foi rejeitado, você está realizando uma manobra de jiu-jitsu mental de nível mestre. Você pega a energia negativa do desprezo, aquela dor no peito, e a usa como uma alavanca para erguer o seu próprio peso. Imagine o choque térmico mental que essa pessoa sofrerá quando, daqui a alguns meses, ela por acaso cruzar o seu caminho ou ver um rastro real do seu progresso. Ela esperava encontrar alguém destruído, um resto humano mendigando atenção. Mas encontrará uma versão 2.0, alguém que cresceu, prosperou, endureceu a mente e se fortaleceu justamente no período em que ela achava que você estava definhando por causa dela. Isso não apenas estraçalha a narrativa de superioridade de quem te deu o vácuo, como também implode a autoconfiança básica dessa pessoa. Ela perceberá com um gosto amargo na boca que não era o sol do seu sistema solar, mas apenas uma distração irrelevante que você descartou para atingir a excelência absoluta. Jordan Peterson costuma dizer que você deve se tratar como alguém que você é responsável por ajudar de verdade. Ignorar quem te ignora é a forma mais pura de autoajuda agressiva que existe. É dizer para o seu sistema nervoso central: nós não temos um segundo sequer para quem não tem tempo para nós. Cada gota de suor no treino e cada hora de estudo concentrado são tijolos pesados na muralha que você está construindo ao redor da sua dignidade. Essa muralha não serve apenas para te proteger de gente pequena. Ela serve para que você possa olhar por cima dela e ver o quão insignificantes são os problemas que antes te tiravam o sono e a paz. O aluguel na mente do outro é pago com o seu silêncio absoluto e com o seu progresso inexplicável. Eles vão se perguntar, em noites de insônia, como você conseguiu ficar tão bem, tão forte e tão próspero
sem a presença deles. Eles vão se perguntar se o vácuo, na verdade, foi um favor imenso que eles te fizeram. E a resposta, que só você saberá, é um sim retumbante. Foi o maior favor da sua vida. A técnica Goggins exige que você seja o mestre supremo do conforto no desconforto. Ser ignorado é desconfortável, dói no ego, machuca a alma de quem ainda é escravo da validação externa. Mas é exatamente nesse desconforto que o seu caráter é testado e temperado. Se você consegue manter a disciplina militar quando se sente um lixo, você se torna invencível quando se sente um rei. Não olhe para trás, nunca. Não verifique se eles viram seus stories ou se curtiram algo seu por erro. Não pergunte por eles a amigos em comum. Desapareça completamente no seu próprio laboratório de excelência e autossuficiência. A sua ausência deve ser tão absoluta, tão vasta e tão profunda que comece a gerar uma gravidade própria, atraindo oportunidades reais para a sua vida. As pessoas de alto valor são naturalmente atraídas por quem tem um destino definido, uma missão inegociável e uma alma que não se vende por migalhas. Quando você para de perseguir fantasmas, você começa a atrair gigantes. Mas lembre-se sempre, o foco nunca, em hipótese alguma, deve ser a volta deles ou o arrependimento alheio. O foco é a sua chegada solitária e triunfante ao topo da montanha. Se eles voltarem pedindo desculpas e você ainda estiver interessado, você falhou miseravelmente no processo de autodomínio. O objetivo real é chegar tão alto que de onde você está agora, a opinião de quem te ignorou seja apenas um sussurro irrelevante e abafado lá embaixo, no vale sombrio da mediocridade. Sua mente agora é uma propriedade privada de altíssimo valor de mercado. Não deixe ninguém morar nela de graça, especialmente quem não paga o aluguel com respeito, lealdade e admiração. A cada vez que o pensamento intrusivo dessa pessoa vier, responda imediatamente com uma série de flexões, até a falha ou com a leitura técnica de um manual complexo. Associe a lembrança do vácuo ao esforço hercúleo de crescimento. Em pouco tempo, seu cérebro vai adorar ser ignorado, porque ele saberá que isso significa que um novo nível de poder e autoridade está chegando para você. Você não é mais aquela pessoa que mandava mensagem e ficava olhando o status de online. Você é o projeto mais ambicioso, caro e perigoso da sua vida. E projetos desse calibre não param por causa de ruídos externos ou de pessoas que não têm visão para te acompanhar. O sucesso silencioso é a única resposta digna e devastadora para quem tentou te fazer sentir pequeno e insignificante. Eles queriam o seu vácuo emocional, então dê a eles o seu silêncio eterno e o seu brilho, que agora é ofuscante demais para os olhos deles. Você está alugando um triplex na mente deles, sem dizer uma única palavra. Enquanto eles tentam entender o seu desapego, você está conquistando o mundo. A disciplina é a sua nova linguagem, a indiferença é o seu novo escudo, e a grandeza é o seu único destino aceitável. Entenda que o tempo que você gastaria sofrendo é o tempo que você agora usa para construir um legado. Se você for ignorado por 10 pessoas, você terá 10 vezes mais tempo para se tornar um gênio em sua área. Converta cada rejeição em uma unidade de competência. Se a dor for grande, que o seu bíceps seja maior. Se a solidão for profunda, que o seu saldo bancário ou o seu conhecimento sejam mais profundos ainda. Não há espaço para o vitimismo no exército de um homem só que você está liderando agora. O desrespeito alheio é o adubo da sua ambição. Deixe que eles pensem que venceram o jogo do silêncio. Mal sabem eles que você mudou de jogo e que as regras agora são ditadas apenas por você. O sucesso silencioso é um grito que ecoa por gerações, enquanto o vácuo de uma pessoa medíocre morre no esquecimento da próxima semana.
Seja a rocha que o mar bate e não move. Seja o fogo que o vento tenta apagar, mas que só faz aumentar a labareda. Eles queriam te apagar, mas só te deram o isolamento necessário para você se tornar uma estrela. E estrelas não imploram para serem vistas. Elas simplesmente queimam com uma intensidade que ninguém pode ignorar. Esse é o custo da soberania. Esse é o preço da liberdade mental. Você está pagando esse preço agora com o seu suor e com o seu silêncio, e o troco será o respeito eterno de quem ficar e o arrependimento amargo de quem partiu. Mantenha o curso, mantenha o foco, mantenha o silêncio. A vitória não será anunciada por uma notificação no seu celular, mas pelo peso da coroa que você mesmo colocou na sua cabeça através do esforço ininterrupto. O vácuo acabou. O seu império começou. O efeito fantasma de Joko. Se você quer sobreviver ao campo de batalha das relações modernas e não ser triturado pela frieza das interações digitais, você precisa adotar agora a postura que Jocko Willink define como a base de toda vitória em território hostil. A disciplina do desapego através do efeito fantasma. A maioria das pessoas comete um erro emocional catastrófico ao tratar o desprezo alheio como uma falha pessoal, uma ferida na alma ou uma perda irreparável. Elas param suas vidas, interrompem seu fluxo de trabalho e congelam suas ambições apenas para analisar minuciosamente os escombros de um vácuo. Joko ensina algo fundamental que você precisa tatuar no seu cérebro. Se o seu rádio de comunicação falha, no meio de uma operação especial em plena selva, você não senta no chão úmido e começa a lamentar ou perguntar para as árvores por que a base não te responde. Você não entra em colapso existencial porque perdeu o sinal. Você assume imediatamente que a comunicação foi cortada, que o canal está morto e continua a missão com os recursos que ainda tem nas mãos. O desrespeito de alguém que escolhe te ignorar é apenas ruído tático. É uma interferência na sua frequência de rádio. Se você permite que o seu progresso estacione por causa disso, você acabou de entregar ao oponente uma vitória estratégica sem que ele precisasse sequer carregar a arma ou disparar um único tiro. O efeito fantasma consiste em realizar a retirada total e absoluta de todas as suas tropas e de todo o seu investimento emocional, no exato milésimo de segundo em que a falta de reciprocidade é detectada pelo seu radar. Isso é o que chamamos de desinvestimento emocional imediato. Pense na sua energia emocional como se fosse o capital de risco mais caro e limitado do planeta Terra. Cada segundo que você gasta pensando no porquê de não ter sido respondido, cada minuto que você perde tentando decifrar o tom de um silêncio, é um aporte maciço de capital em uma empresa que já declarou falência técnica. É um comportamento irracional, infantil e uma gestão criminosa dos seus próprios recursos mentais. O desinvestimento emocional imediato significa que no momento em que você percebe o vácuo, você não apenas para de enviar mensagens, você retira cirurgicamente o valor que aquela pessoa ocupava na sua hierarquia interna de importância. Você a remove da categoria de prioridade estratégica e a joga, sem dó nem piedade, na categoria de ruído de fundo irrelevante. Isso é a aplicação prática da inteligência emocional de Daniel Goleman, em sua forma mais bruta, fria e funcional. É a regulação biológica do seu próprio sistema de recompensa, para que ele pare de depender de um estímulo externo que você não controla e nunca vai controlar. Você está retomando o controle total do joystick da sua vida. Se o rádio parou de funcionar, a missão não apenas continua, ela se torna o seu único objetivo de vida. E a sua missão, caso você tenha esquecido, é a sua soberania inabalável.
O efeito fantasma de Jocko Willink não é um joguinho psicológico para fazer falta ou para tentar manipular o sentimento alheio. Isso é tática de gente fraca. O efeito fantasma é sobre sumir porque você tem coisas muito mais letais, urgentes e produtivas para fazer com o seu tempo limitado. É a aplicação prática do desapego radical de Viktor Frankl. Se você não pode mudar a situação de ser ignorado, você muda a si mesmo para que essa situação não tenha mais poder sobre as suas emoções. Quando você aplica o desinvestimento emocional imediato, você realoca essa energia mental estagnada instantaneamente em um ativo real e tangível. O que é um ativo real? É algo que o tempo, a traição ou o desprezo não podem tirar de você. A densidade do seu tecido muscular, o saldo da sua conta bancária, a profundidade do seu conhecimento técnico e a blindagem da sua paz de espírito. Enquanto a outra pessoa está lá, sentada na mediocridade dela, achando que está te punindo com o silêncio e te torturando com a ausência, você está em uma sala de guerra, celebrando o fato de ter recuperado 100% da sua largura de banda mental para focar exclusivamente no que realmente constrói o seu império pessoal. Você se torna um fantasma completo para o ego deles, mas uma presença esmagadora, pesada e inevitável no seu campo de atuação profissional. Napoleon Hill falava sobre o poder da mente mestre, mas aqui nós estamos forjando a mente blindada. Uma mente blindada não se abala com o vácuo porque ela compreende, em um nível celular, que o vácuo é o estado natural do universo e que cabe apenas a você preenchê-lo com a sua própria grandeza e nunca com a presença volátil de terceiros. Se alguém decide te ignorar, essa pessoa acabou de te entregar, em uma bandeja de prata, o diagnóstico final da utilidade dela na sua jornada. A utilidade é zero. Aceite o diagnóstico com a frieza de um cirurgião e siga imediatamente para o próximo objetivo tático. Não perca tempo tentando consertar conexões que não são da sua responsabilidade manter. A responsabilidade da comunicação é sempre de quem deseja manter a ponte erguida. Se a outra pessoa desistiu de colocar um tijolo na ponte, ela desistiu automaticamente do direito de ter qualquer milímetro de espaço no seu pensamento consciente. O efeito fantasma é a execução sumária dessa sentença de expulsão. Você desaparece da órbita dela sem deixar rastro, sem deixar pistas, sem explicações redundantes e sem despedidas dramáticas que só servem para inflar o ego de quem te desprezou. O drama é a ferramenta de quem não tem disciplina. Quem tem disciplina apenas executa a retirada estratégica e foca o binóculo no próximo alvo de conquista. Imagine a força de caráter hercúlea necessária para não olhar aquela notificação, para não ceder à tentação de checar se a pessoa viu o que você postou ou se ela está online. Essa força, esse domínio sobre os seus próprios impulsos mais básicos é o que Jocko chama de liberdade real. Disciplina é igual à liberdade. A disciplina férrea de ignorar o vácuo te concede a liberdade gloriosa de não ser mais um escravo emocional de ninguém. No exato momento em que você para de se importar genuinamente com o desprezo alheio, você se torna a pessoa mais perigosa e poderosa em qualquer ambiente. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode manipular ou ferir alguém que não deseja nada deles e que não espera validação de fontes externas. O efeito fantasma é o seu escudo definitivo contra a mediocridade do mundo. Se eles não respondem, eles deixam de existir no seu universo. Se eles não valorizam, eles se tornam poeira cósmica irrelevante. Aplique esse desinvestimento agora, sem hesitação e sem olhar para trás. Pegue toda essa frustração acumulada, toda essa raiva que ferve no seu peito, toda essa dúvida que tenta corroer a sua confiança e jogue tudo isso, sem dó, na fornalha ardente da sua ambição.
Transforme o vácuo deles no combustível que faltava para o seu foguete decolar. O rádio pode ter ficado mudo para sempre, mas os seus passos nunca foram tão barulhentos e pesados em direção à sua vitória pessoal. Você é o comandante da sua própria alma. E um comandante de verdade nunca abandona a missão principal só porque um rádio medíocre quebrou no caminho. Ao adotar o desinvestimento emocional imediato como seu novo código de conduta, você para de desperdiçar neurônios tentando entender a mente confusa de quem te ignora e começa, finalmente, a dominar a sua própria mente. Esse é o único campo de batalha que realmente importa no final do dia. O silêncio alheio não é uma parede de concreto que te impede de avançar. É, na verdade, um espelho cristalino que reflete a sua própria dependência e as suas próprias carências não resolvidas. Quebre esse espelho com um soco de realidade. Torne-se tão absurdamente focado no seu treinamento físico, na sua dieta espartana, no seu trabalho de alta performance e na sua evolução intelectual, que o tempo que você antes gastava sofrendo e se lamentando passe a ser o tempo que você usa para se tornar uma lenda viva na sua área. O efeito fantasma não é uma estratégia infantil de conquista para atrair pessoas que não te querem. É uma declaração solene de independência total. Você não precisa da confirmação de ninguém para saber o seu valor. O seu valor não é negociável e ele é gerado no calor da sua disciplina diária, nas horas que você passa sozinho construindo o que ninguém pode te tirar. Se eles escolheram o silêncio, dê a eles algo muito mais profundo, a imensidão do seu desaparecimento e a frieza do seu desapego. Quando você finalmente ressurgir das cinzas desse desprezo, você estará orbitando em uma estratosfera de sucesso e autoconfiança, onde o som do desprezo deles não consegue mais chegar por falta de oxigênio. O silêncio deles não foi uma ofensa, foi o convite formal e o empurrão necessário para a sua maior missão de infiltração, superação e crescimento. A missão foi aceita com um sorriso no rosto. Agora, pare de ler, pare de pensar neles e execute o seu plano com a precisão de um atirador de elite. O mundo está esperando pelo fantasma que se tornou um gigante, para garantir que cada palavra deste capítulo ecoe como um comando militar na sua mente. Entenda que a sua biologia vai tentar te trair. O seu cérebro vai querer a dopamina da reconciliação, a paz falsa de uma resposta qualquer. Você precisa lutar contra a sua própria natureza biológica para atingir a natureza superior da disciplina. Quando o impulso de checar o celular vier, trate-o como um inimigo infiltrado. Jocko Willink não negocia com o inimigo, e você também não vai. Você vai olhar para o vazio que essa pessoa deixou e vai preenchê-lo com concreto, ferro e suor. Cada vez que você resiste à tentação de reabrir aquela conversa morta, você está ganhando uma batalha interna que vale mais do que 1000 vitórias externas. Você está construindo o que Stephen Covey chama de caráter inabalável. Você está mudando a sua própria estrutura de personalidade de um buscador de aprovação para um gerador de valor. Este é o efeito fantasma em sua plenitude. Você desaparece para as distrações e aparece para o seu destino. Deixe que eles fiquem com o silêncio deles, enquanto você fica com o seu império. O vácuo deles é o silêncio que precede o seu trovão. A partir de agora, o seu investimento é exclusivo em você, e o retorno sobre esse investimento será a única coisa que o mundo inteiro será obrigado a notar. O tempo de ser ignorado acabou porque você agora é alguém impossível de ser ignorado, mas que escolheu não estar mais disponível para a mediocridade. Feche a porta, tranque a mente e vá trabalhar na sua melhor versão, até que o nome de quem te ignorou seja apenas uma nota de rodapé esquecida em um livro que você já terminou de escrever. O vácuo como portal de seleção.
A maioria das pessoas encara o ato de ser ignorado como uma rejeição pessoal profunda, uma ferida aberta no ego que precisa ser estancada desesperadamente com explicações justificativas ou com a volta forçada da atenção do outro. Elas veem o vácuo como um muro intransponível de concreto que bloqueia o seu caminho e destrói a sua paz. Mas eu estou aqui para te dizer, com a frieza de quem já esteve nas trincheiras da mente, que se você quer atingir a verdadeira maestria emocional e o autodomínio dos grandes líderes, você precisa mudar a sua lente agora mesmo. O vácuo não é uma rejeição. O vácuo é um portal de seleção natural. É o filtro biológico e social do universo trabalhando incansavelmente a seu favor para limpar o lixo acumulado do seu caminho antes mesmo que você comece a sua fase de maior aceleração e conquista. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, descobriu que a última das liberdades humanas, aquela que ninguém pode te tirar nem sob tortura, é a capacidade soberana de escolher a própria atitude diante de qualquer conjunto de circunstâncias, por mais adversas que sejam. Quando alguém decide te ignorar, essa pessoa acabou de tomar uma decisão executiva de sair da sua vida. O que você faz com essa informação é o que determina se você continuará sendo uma vítima das circunstâncias ou se você se tornará um mestre do seu próprio destino. Se você entende o vácuo como um portal sagrado, você percebe de imediato que aquela pessoa, em um ato inconsciente de generosidade, acabou de te entregar o maior e mais escasso presente da face da terra, o seu tempo de volta e uma clareza cristalina sobre quem realmente merece estar ao seu lado na trincheira quando o tiroteio da vida começar. Pare de ver o silêncio alheio como uma perda ou como um luto. No exato milésimo de segundo em que o vácuo se estabelece e a indiferença do outro se torna óbvia, o universo está realizando uma auditoria rigorosa na sua rede de contatos e removendo sumariamente os ativos que não geram dividendos de respeito, lealdade e crescimento mútuo. É uma limpeza doméstica necessária e urgente para a sua saúde mental. Se você tem a ambição de voar como um jato supersônico em direção aos seus objetivos mais audaciosos, você simplesmente não pode carregar o peso morto de quem só sabe agir como âncora emocional. O portal de seleção serve para separar, com a precisão de um bisturi, os que estão prontos para o seu novo nível de disciplina militar daqueles que pertencem definitivamente ao seu passado de carência e insegurança. É um processo de purificação da sua linhagem social. Agradeça internamente, com um sorriso de superioridade, por terem te ignorado agora. Eles facilitaram o trabalho sujo de dizer a Deus que você, por fraqueza ou apego, talvez não tivesse coragem de fazer. Eles se auto-excluíram da sua jornada épica antes que pudessem te trair ou te atrasar em momentos ainda mais críticos e decisivos. O silêncio deles é o vácuo de pressão necessário para que novas e infinitamente melhores oportunidades ocupem esse espaço vazio. Mas entenda bem o preço da travessia. Para que o portal de seleção funcione de verdade e te transforme, você precisa ter a coragem inabalável de nunca, sob hipótese alguma, olhar para trás com nostalgia ou arrependimento. Se você tentar reabrir a porta que o vácuo de alguém fechou, se você tentar forçar uma entrada onde não há boas-vindas, você ficará preso em um limbo de mediocridade e humilhação para o resto dos seus dias. Pense nos princípios rígidos de Robin Sharma sobre a elite da performance global e o clube das 5 da manhã. A elite mundial não mendiga a atenção de ninguém. A elite está ocupada demais, focada demais e dedicada demais, executando a sua obra-prima, construindo o seu legado e polindo as suas habilidades. Quando alguém decide te ignorar, essa pessoa está fazendo uma confissão pública de que não consegue acompanhar o seu novo ritmo de crescimento.
Ou pior, que não possui a profundidade de caráter necessária para valorizar a sua presença e a sua energia. Use esse bloqueio, esse bloco de tempo que foi liberado pela ausência do outro, para demonstrar para si mesmo que quem te ignora está, na verdade, abrindo um espaço sagrado e VIP para pessoas que estão vibrando no seu novo patamar de autodomínio e sucesso. O vácuo é o laboratório silencioso onde a sua nova identidade é forjada sem as interferências ruidosas de quem não soma nada. É o silêncio absoluto onde a cura para a sua própria carência está sendo sintetizada através do trabalho duro. Se o mundo parece calado para você neste momento, é porque você finalmente conquistou o silêncio necessário para ouvir a sua própria voz interna. Aquela voz gutural que diz que você nasceu para algo infinitamente maior do que ficar esperando um sinal de vida ou um cheque azul em uma tela fria de cristal líquido. O portal de seleção exige que você mude radicalmente o seu mindset de vítima do desprezo para curador implacável da própria vida. Imagine por um momento que você é o CEO de uma empresa de tecnologia de elite e um colaborador falta a todas as reuniões estratégicas, não entrega um único resultado satisfatório e desaparece completamente sem dar notícias ou satisfações. Você ficaria em casa chorando, ouvindo músicas tristes e se perguntando o que fez de errado para esse colaborador agir assim? Ou você simplesmente assinaria a demissão por justa causa e buscaria imediatamente um talento de alto nível e alta performance para ocupar aquela vaga crucial? A sua vida emocional e os seus relacionamentos devem seguir rigorosamente a mesma lógica empresarial de alta eficiência. O vácuo deles é o aviso prévio que eles mesmos assinaram. A sua indiferença total é a assinatura da demissão definitiva e irrevogável. O presente do tempo que eles te deram, ao pararem de te ocupar com conversas inúteis, deve ser reinvestido imediatamente em ativos de alta performance. Use as 10 horas que você passaria pensando neles para aprender uma nova linguagem de programação, para meditar sobre seus objetivos estratégicos de 10 anos ou para treinar sua mente para ser tão fria, resiliente e precisa quanto o gelo ártico. O portal de seleção é o divisor de águas definitivo. De um lado da margem fica a pessoa que você costumava ser, dependente, ansiosa e reativa. Do outro lado, surge o indivíduo soberano que entende que a solidão produtiva é o berço sagrado da genialidade e da força. Jamais se deixe enganar pela armadilha mental da nostalgia barata ou pela falsa esperança de que tudo foi apenas um grande mal-entendido que pode ser resolvido com mais uma conversa. O vácuo é um dado concreto. É um fato consumado na realidade física. É uma ação deliberada de desinvestimento do outro lado da linha. Responda a isso com um desinvestimento ainda mais profundo, mais largo e mais permanente. O portal de seleção é implacável e não aceita negociações sentimentais. Ele mostra com clareza solar que o espaço que aquela pessoa ocupava era, na verdade, um entulho emocional que impedia a entrada triunfal de mentores reais, de parceiros de negócios sólidos e de relacionamentos de altíssimo valor que estão tentando te encontrar. No exato momento em que você aceita o vácuo como um presente dos deuses, a sua frequência vibracional muda de necessidade para autoridade. E é exatamente essa autoridade silenciosa que atrairá, no tempo certo e sob as condições certas, as pessoas que realmente pertencem ao seu novo mundo de conquistas. O vácuo não é o ponto final da sua história. É o início do capítulo épico onde você assume o papel de único protagonista e diretor da obra. Deixe que o portal se feche com estrondo atrás de você. Não há absolutamente nada digno de nota para ver no seu passado de rejeições. O seu futuro de glória exige que você caminhe leve,
sem o peso morto de quem não teve a grandeza de espírito, nem a visão para ficar e construir algo ao seu lado. Este é o momento crucial de aplicar com rigor o que Daniel Goleman ensina sobre o controle ferrenho dos impulsos primitivos. O impulso animal é querer saber o porquê da rejeição para tentar consertar o ego ferido. A maestria humana é saber que o porquê não tem a menor importância, quando o resultado final é o desrespeito flagrante pelo seu tempo e pela sua existência. O portal de seleção é a sua prova de fogo final de maturidade e virilidade mental. Se você consegue atravessá-lo de cabeça erguida, sem olhar nem uma única vez para o lado, parabéns. Você acaba de se tornar o mestre supremo da sua própria narrativa de vida. Você não é mais um passageiro de terceira classe no barco de ninguém. Você é o capitão do seu próprio navio de guerra e o seu destino de vitória está logo ali no horizonte, brilhando intensamente com a luz do seu esforço ininterrupto e da sua dedicação cega. O silêncio deles foi o melhor presente que poderiam te oferecer, pois ele te forçou a olhar para o único lugar que importa, para dentro de si mesmo, onde você descobriu que é um universo completo por conta própria e que não precisa de muletas emocionais para caminhar. A seleção foi feita pelo próprio destino. O filtro funcionou perfeitamente. O lixo foi levado pela correnteza. Agora, pise no acelerador com toda a sua força. A sua nova vida não possui 1 milímetro de espaço para quem escolheu o silêncio covarde quando você ofereceu a sua melhor e mais sincera versão. O vácuo agora é o seu playground de evolução acelerada e nada, absolutamente nada neste mundo pode parar um homem ou uma mulher que descobriu, através da dor do desprezo, que ser ignorado pelos medíocres é o maior e mais valioso selo de aprovação que os fortes podem receber do universo. O portal está aberto, a estrada está livre e o topo da montanha nunca esteve tão perto de ser conquistado por alguém com a sua nova têmpera. Avance com fúria, avance com calma, mas, acima de tudo, avance no silêncio ensurdecedor da sua própria vitória. O vácuo deles agora é o seu império de paz e produtividade, onde cada segundo de ausência do outro é preenchido pela presença maciça da sua própria grandeza em construção. Chegamos ao momento da verdade absoluta, aquele ponto onde a teoria da psicologia comportamental e a filosofia da resistência se fundem em uma única direção: a sua total emancipação. Se você acompanhou este raciocínio até aqui, você já entendeu que ser ignorado não é um evento sobre o outro, mas um teste sobre a sua capacidade de manter a coluna ereta enquanto o mundo ao seu redor tenta te dobrar. O silêncio que antes te torturava, agora deve ser o seu santuário de força. Napoleon Hill dizia que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Você foi colocado no fogo da indiferença para que tudo o que era fraco, dependente e infantil em você fosse queimado até as cinzas, deixando para trás apenas a estrutura indestrutível da sua soberania. A partir de agora, o seu valor não é algo que você pede para alguém reconhecer. O seu valor é uma realidade física, tão inegável quanto a gravidade. Se alguém escolheu te ignorar, essa pessoa não rejeitou você, ela rejeitou a oportunidade de presenciar a ascensão de um gigante. E a maior vingança, se é que você ainda precisa de uma, não é o confronto, mas uma vida vivida de forma tão épica e tão independente que a existência de quem te ignorou se torne uma nota de rodapé esquecida na sua biografia de sucesso. Este é o encerramento do seu ciclo de carência. É hora de aplicar o chamado à ação da soberania. Não se trata de uma simples mudança de comportamento, mas de uma transmutação de alma.
Você precisa entender que o mundo não recompensa aqueles que esperam. O mundo se curva diante daqueles que agem com uma intenção tão clara que chega a ser assustadora. Jocko Willink, Jordan Peterson e David Goggins não chegaram onde chegaram buscando a aprovação de pessoas que não os respeitavam. Eles construíram seus próprios palcos, suas próprias regras e suas próprias métricas de vitória. Você deve fazer o mesmo hoje. A partir deste segundo, você está proibido de investir um único pensamento que seja na direção de quem não investe presença na sua vida. A sua mente agora é um cofre de alta segurança e cada ideia, cada plano e cada gota de suor são barras de ouro que você não vai mais distribuir para quem não tem mãos limpas para segurá-las. O vácuo que deixaram em você agora está preenchido com concreto armado, com a disciplina de James Clear, com a resiliência de Viktor Frankl e com a coragem inabalável de quem sabe que o topo da montanha é solitário, mas a vista compensa cada cicatriz. Eu quero que você faça um pacto com a sua própria consciência agora. Se você aceita o desafio de desaparecer para o mundo das distrações e ressurgir para o mundo da grandeza, se você entende que a partir de hoje você é o único arquiteto do seu destino, escreva a palavra soberania nos comentários. Não escreva o nome de quem te feriu. Não conte histórias de mágoa. Escreva apenas essa palavra como um selo, como um contrato assinado com o seu futuro eu. Quando você digita isso, você está declarando que o tempo de mendigar atenção acabou e o tempo de dominar a própria realidade começou. Aqueles que te ignoraram acharam que você estaria sempre lá, como um brinquedo que eles poderiam pegar quando estivessem entediados. Mostre a eles que eles erraram o cálculo de forma catastrófica. Mostre que você não é uma opção. Você é uma força da natureza que, uma vez ignorada, segue seu curso e nunca mais volta para o mesmo leito. O silêncio deles foi a sua libertação, e agora o seu silêncio será a sua maior declaração de poder. Lembre-se das palavras de Earl Nightingale sobre o mais estranho segredo. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. Se você pensa na pessoa que te ignorou, você se torna um prisioneiro dela. Se você pensa nos seus objetivos, na sua força e na sua disciplina, você se torna um imperador. Escolha o império. Escolha a dor do treino em vez da dor do desprezo. Escolha o cansaço do estudo em vez do cansaço da ansiedade. A vida é curta demais para ser desperdiçada esperando que alguém perceba o quão incrível você é. Perceba você mesmo, prove para você mesmo e o resto do mundo não terá outra escolha a não ser concordar. O vácuo acabou, o ruído cessou. Agora só resta o som constante e rítmico dos seus passos, avançando em direção à glória. Você não precisa de ninguém para confirmar o que você já sabe, que você é o mestre da sua mente e o capitão da sua alma. Eles não te ignoraram por falta de tempo. Eles te ignoraram porque acharam que você seria insignificante sem eles. Vá lá fora agora e prove que eles cometeram o maior erro estratégico de suas vidas. A sua soberania começa com o primeiro passo que você dá sem olhar para trás. A partir daqui, a sua jornada é ascendente e ininterrupta. Não permita que o passado tente te puxar de volta com promessas vazias ou com a falsa nostalgia de momentos que não voltarão. O que passou foi o seu campo de treinamento e você acaba de se formar com honras. O mundo pertence aos disciplinados, aos focados e aos soberanos. Você é um deles agora. Mantenha os olhos no horizonte, o coração frio como o aço e a mente afiada como uma lâmina. O vácuo que eles deixaram é o espaço onde o seu novo império será erguido, tijolo por tijolo, suor por suor. Nunca mais aceite menos do que a excelência total. Nunca mais peça permissão para ser grande. A sua vida é o seu manifesto e hoje você escreveu o capítulo mais importante dela.
O capítulo onde você parou de se importar com quem se foi e começou a se importar com quem ficou. Você em sua melhor e mais poderosa versão. Este é o seu momento. Esta é a sua vida. Esta é a sua soberania absoluta. Para garantir que esta mensagem se torne uma parte permanente da sua biologia, você deve entender que o cérebro humano leva tempo para recalibrar o valor das coisas. Nos primeiros dias, o impulso de olhar o celular será forte. A dopamina da curiosidade vai tentar te escravizar. É nesse momento que o guerreiro se revela. Quando o impulso vier, responda com ação física. Se a mente quer carência, o corpo recebe esforço. Se a mente quer passado, o corpo produz futuro. Stephen Covey ensinava que as pessoas proativas carregam seu próprio clima consigo. Não importa se lá fora está o sol da atenção ou o inverno do desprezo. Dentro de você deve haver sempre a constância da missão. Você não é mais uma folha ao vento, levada pelas opiniões alheias. Você é a própria montanha. O vento sopra, a chuva cai, o sol queima e a montanha permanece lá, indiferente às variações climáticas. Essa é a meta. Essa é a definição de paz que o mundo não pode te dar e que ninguém pode te tirar. Finalmente, entenda que a solidão que muitas vezes acompanha a soberania não é um castigo, é um filtro de elite. Robin Sharma diz que para ter os resultados que apenas 5% da população tem, você precisa estar disposto a fazer o que 95% das pessoas não estão dispostas a fazer. A maioria das pessoas prefere viver em relacionamentos tóxicos e medíocres do que enfrentar o silêncio do autodesenvolvimento. Você escolheu o caminho difícil, o caminho da verdade, o caminho de Goggins e Joko. E esse caminho te levará a lugares que os outros só conseguem sonhar em seus momentos de maior delírio. O desprezo alheio foi a bússola que te apontou na direção certa. Se eles tivessem te dado a atenção morna que você queria, você talvez nunca tivesse buscado a força escaldante que você precisava. Agradeça aos seus inimigos, agradeça aos indiferentes e, acima de tudo, agradeça a si mesmo por não ter desistido quando o silêncio parecia ensurdecedor. O barulho que você vai fazer agora será o do seu sucesso e ele será ouvido a quilômetros de distância. O encerramento de um ciclo é o início de uma dinastia. Você não é mais a pessoa que começou a assistir a este vídeo. Você agora é um portador da soberania. Use-a com sabedoria, use-a com firmeza e nunca, jamais, deixe que alguém apague a luz que você acendeu hoje no escuro da sua própria superação. O jogo acabou para os manipuladores e começou para os realizadores. A sua vida é um campo de possibilidades infinitas, agora que você retirou as cercas que os outros colocaram. Vá e conquiste o que é seu por direito de esforço. O vácuo não existe mais, só existe o seu reino. Se você está pronto para governar, deixe o seu sinal. Soberania é a palavra. O futuro é o seu destino. A vitória é a sua única opção. Terminamos aqui a nossa jornada de 7 minutos. O tempo passou e você mudou. Agora, levante-se e mostre ao mundo o que acontece quando alguém decide nunca mais ser ignorado. A missão foi dada. A estrutura foi montada. O poder está com você. Fim de transmissão. Vá trabalhar. O conteúdo que você acabou de absorver não é entretenimento, é armamento mental. Se você sentiu o peso de cada palavra e entendeu que a sua vida mudou de patamar nestes últimos minutos, você tem uma obrigação com a sua nova identidade. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. Não faça isso por mim, faça como um marco físico de que você enterrou hoje a sua versão dependente e assumiu o comando da sua soberania. Esse clique é o seu primeiro ato de autoridade. Segundo, inscreva-se neste canal agora. O mundo está cheio de ruído e distrações que querem te manter fraco e disponível para a mediocridade.
Ao se inscrever e ativar as notificações, você garante que terá um suprimento constante de blindagem psicológica e estratégia de guerra para os seus dias mais difíceis. Não seja um turista na própria evolução. Faça parte da elite que não apenas assiste, mas executa. Por fim, o seu comentário é o seu contrato. Escreva a palavra soberania aqui embaixo. Ao digitar isso, você está dizendo ao algoritmo e principalmente ao seu subconsciente que o tempo de mendigar atenção acabou. Quem comentar essa palavra terá o meu respeito, pois saberemos quem são os que realmente atravessaram o portal de seleção. O vácuo deles agora é o seu silêncio de ouro. Curta, inscreva-se e prove para o mundo que você é impossível de ser ignorado.